Olá, mulheres. Meu nome é Jana Castro. Eu estou aqui a convite da pastora Marcela para falar sobre um tema muito relevante para a sua vida. Eu estou gravando uma série nos meus devocionais sobre o tema Somos filhas, não mais escravas. E hoje eu quero falar com você sobre a mentalidade escrava que muitas vezes aprisiona tantas mulheres dentro da igreja, mas que não entenderam ainda que são filhas de Deus. Para começar, eu queria ler um texto que está lá em João 8, do 34 ao 36, que diz assim: Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você tem uma mentalidade escrava, você vai estar ali dentro da igreja, participando dos ministérios, mas você vai ter uma falsa sensação de liberdade. A palavra escravo, lá em João 8, significa que é uma pessoa que é dedicada a alguém, porém, ela despreza os seus próprios interesses. O escravo do pecado é aquele que ama o pecado e seus interesses estão todos voltados para pecar. Esse tipo de pessoa não vai conseguir viver muito tempo na família de Deus. Por quê? Porque ela quer fazer aquilo que está na sua própria mente, aquilo que faz com que os seus desejos sejam realizados. Ela quer mandar na própria vida, acha que pode fazer tudo o que quiser, na hora que quiser e como bem entender, mas acaba sendo escrava dos seus próprios desejos. Vive de maneira independente de Deus, não aceita conselho de ninguém e faz com que a sua vida seja guiada somente pelo que ela acha que é melhor. Então ela não consegue viver muito tempo na família de Deus, porque ela não ouve o conselho dos seus líderes e de seus pastores. Uma história muito conhecida na Bíblia sobre essa mentalidade escrava está lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Todos vocês já devem conhecer, a parábola do filho pródigo, daquele filho que pediu a sua herança e se despediu do pai e gastou tudo que tinha para esbanjar nos seus próprios prazeres. E depois ele se arrependeu e voltou arrependido para a casa do pai e o pai o recebeu de braços abertos. Só que aquele filho que ficou, ele também tinha uma mentalidade escrava, talvez até mais do que o filho que partiu em rebeldia, porque aquele que ficou, ele tinha uma mentalidade escrava, mas era algo muito escondido, sabe? Ele não sabia que tudo aquilo que era do seu pai pertencia a ele. Então ele achou ruim porque o pai fez uma festa para o irmão que estava voltando. Mas ele não entendeu que tudo que era do pai era dele e ele não desfrutou, porque tudo aquilo que nós não compreendemos, nós não entendemos, nós não desfrutaremos. Então, se você vive com essa mentalidade escrava, você vai achar que você é um filho órfão. E o que é um filho órfão? Órfão vem do grego órfanos, que significa destituído, expulso, rejeitado, aquele que não tem um guia ou alguém que o ensine, quem não tem um mentor. E no hebraico vem da palavra iaton, que significa solitário. Então, se você se sente assim, rejeitado, expulso, solitário, com certeza você tem uma mentalidade de órfão. E o órfão é alguém que perdeu os seus pais ou um dos seus pais, e tem que enfrentar esse luto, tem que viver a vida sozinho, sem ter quem o ensine. Porém, hoje em dia tem os órfãos de pais vivos, cujos pais terceirizam
né, a educação dos filhos para uma creche ou para uma escola ou até para pessoas da família, os avós, os tios, e vão tentar ganhar a vida para prover financeiramente aqueles filhos. Só que os filhos ficam aos cuidados desses cuidadores e não dos pais. Os pais acabam não sendo as pessoas que vão direcionar aquele filho e que vão ensinar os princípios que eles precisam. O cristão que não conhece o amor do pai vive como se fosse um órfão, né? E a figura do pai no Antigo Testamento era muito importante. Ela representava a aliança de Deus com as gerações futuras. Essa aliança era baseada em princípios de proteção, fidelidade e prosperidade. Os órfãos não podiam desfrutar dessa aliança, porque ela teria que vir de um pai. Você imaginou a vergonha que era para esses filhos órfãos não poder ter direito a um pai, não poder desfrutar dessas bênçãos que só viriam através de um pai? Então eles eram derrotados, eles se sentiam fracassados, porque eles não podiam fazer parte dessa aliança. E o que eu quero dizer para você? Se você tem uma mentalidade órfã, você vai achar que sua vida é uma desgraça. E para sabermos o que é desgraça, temos que saber o que é graça. Graça é Deus nos abençoando apesar de nós não merecermos. É estender bondade aos indignos. Quando achamos que nós vamos fracassar ou que nós somos uma desgraça, nós achamos que nós somos indignos de receber as bênçãos de Deus, que nós não merecemos. Nós não entendemos o nosso valor. Se você tem uma mentalidade escrava, provavelmente você não entendeu que você é uma pessoa de valor, que você é uma pessoa que tem muito valor para Deus e por isso Ele quer fazer com que o seu destino seja alcançado. Um testemunho do nosso pastor Luiz, alguns anos atrás, ele disse que sentia muita vergonha por tudo aquilo que ele tinha passado, porque o pai tinha abandonado a família. E ele teve que passar por algumas experiências que foram muito dolorosas. E essa vergonha fez com que ele tivesse muitas atitudes ruins e difíceis e o destino dele foi mudado por conta disso. E ele passou a odiar o pai e passou a perseguir o pai com muito ódio. E eu lembrei muitas e muitas vezes quando eu me sentia que eu era uma fracassada, que não ia dar certo a minha vida e que eu ia, tudo que eu fizesse ia dar errado. E o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre isso. Então eu quero te dizer, você não é uma pessoa fracassada porque você é filha de Deus. E quando nós entendemos que somos filhas de Deus, tudo que está disponível para Ele está disponível para nós. Então que Deus te abençoe e que Ele faça com que você entenda essa revelação na sua vida. Amém? Em nome de Jesus.